Ok, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um Evangelho Terapia, todos que estão em casa através do Meet e aqui também presencialmente na sede da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Muito boa noite a todos. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos para que a gente levasse nossas vibrações, assim como nós faremos no final, um breve exercício de respiração para que a gente possa se concentrar nesse momento e que a gente possa aproveitar o máximo possível essas reflexões, esses momentos que teremos juntos agora, nesses próximos aproximadamente 50 minutos. Já agradecendo a presença também nesse momento da prece, que os nossos mentores, os guias, inspire nosso irmão Nazoniel, possa trazer as melhores reflexões e para que a gente possa, de certa forma, colocar em nossa vida, em nossos relacionamentos com os outros e conosco mesmo. Jesus abençoe a todos, nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nazoniel, mais uma vez, esteja com a palavra, pode se apresentar mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite, irmão Cláudio e todos os outros integrantes da sala. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos, buscando esse crescimento interior, essa reforma íntima que nos pertence todos os dias, essa busca incessante de sermos melhor amanhã do que somos hoje, né? E nesta noite nós falaremos um pouquinho sobre os bem-aventurados que choram, porque serão eles os consolados. E no tema de hoje a gente já começa refletindo como eu me encontro no exato momento em que o mundo está vivenciando o ódio maior do que o amor. Nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, nesse momento, os desafios são muito maiores do que a gente imagina. Vivemos tempo em que os desafios parecem se multiplicar, né? Parece que tudo cada vez mais aumenta. Mas será que isso é desafio, é castigo ou é convite? O que nós, nesse momento, pensamos que os nossos momentos vivenciados atuais nos proporcionam? É um desafio interior, pessoal, é castigo ou é um convite do Criador para que a gente possa alinhar as nossas vidas em todos os nossos campos, pessoais, profissionais, humanos? Como nós vamos fazer? Como nós estamos nos vendo? O Evangelho nos convida a ver a dor não como punição, mas como o caminho do aprendizado e a redenção. Que maravilha, né? Quer dizer que a gente não deve encarar os nossos sofrimentos, as nossas aflições como uma dor, mas um processo de evolução, de caminhada. Se Deus é justo e bom, por que sofremos então? Compreender o sentido espiritual da dor nos transforma em pessoas mais sólidas, em criaturas mais humanas, nos proporciona desenvolver a fortaleza do amor próprio para que essa abundância possa ser jorrada a todos os outros necessitados, né? Entender que o sofrimento como caminho de aprendizado e progresso. Por isso que nós estamos neste mundo de provas e expiações, buscando o nosso progresso. Descobrir a esperança que nasce da fé, da confiança em Deus. Vou repetir. Descobrir a esperança que nasce da fé, da confiança em Deus. E como anda a nossa fé? Mediante os nossos desafios? Será que ela tem realmente se estabilizado dentro de nós? Ou nós estamos apenas dizendo, eu tenho fé, mas aquela fé sem uma base, aquela fé solta como o ar, onde ela sai da boca, mas interiormente ela não se propaga, ela não se calcifica, né? Allan Kardec disse: a verdadeira felicidade não é deste mundo.
E isso é verdade. Nós estamos construindo a felicidade para o mundo espiritual quando voltarmos à casa do Pai. Lá é a verdadeira felicidade. Aqui é uma construção através do amor, da fé, da caridade, né? Da reforma íntima, vencendo os nossos conflitos, né? E muitas vezes chorando, muitas vezes nos desesperando, mas essas aflições, o Cristo também passou, meus irmãos. Qual de nós queria trocar a sua aflição atual pelos momentos em que o Cristo passou por aquela aflição? Ele tanto sentiu que algumas vezes ele chegou na cruz e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Será que na hora das aflições nós pensamos que seja feita a vontade do Pai ou a nossa vontade? Porque a dor é um instrumento de evolução. E a terra é o mundo de provas e expiações. Então, como é que nós estamos vendo essa fé nesse momento? Dentro de cada um de nós. Nós estamos nos fortalecendo, nós estamos realmente fazendo como Cristo disse, Pai, seja feita a vossa vontade, ou nós estamos pedindo que seja feita a nossa vontade? Estamos invertendo o papel de criador e criaturas, ou querendo que Deus seja a criatura que nós criamos, né? As dificuldades não são castigo, mas oportunidade de resgate e aprendizado. Isso nós temos que ter essa consciência através de quê? Da fé, do conhecimento espírita que nos mostra que a vida não acaba com a morte. Mas quantas vezes nós vamos precisar retornar a mais para o mundo de provas e expiações para que a gente possa evoluir? Por isso é importante a gente sempre avaliar o orai e vigiai, ou melhor dizendo, vigiai e orai. Nós não sabemos a hora nem o momento em que as tribulações passaram pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, familiares. E nós temos que estar prontos para ser pilares de sustentação. Nós precisamos ser a luz para cada um deles, de acordo com o seu momento, com a sua vivência, com a sua dor. Assim como o ouro, para ficar purificado, ele passa pelo fogo, o espírito, para purificar, tem que passar pela dor. Né? Assim como Cristo passou, assim como Chico Xavier também, vocês sabem da história dele. Ele sofreu muitas tribulações. Madre Teresa de Calcutá, também, quem conhece a história dela. O próprio Divaldo, que nos deixou recentemente, mas passou por muitas tribulações, até ser o Divaldo que a gente conheceu, até ser a pessoa, até os últimos momentos, segurando as suas dores, as suas aflições. Deus não impõe sofrimento inúteis. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Por isso que nós temos que estar no Cristo e o Cristo em nós. E não pensarmos que o Cristo tem que estar em mim, porque eu sou um filho de Deus e ele é o nosso intercessor perante a Deus. Mas se você não está com ele, como é que ele pode estar com você? Como está o seu relacionamento com a pessoa que pode lhe guiar, que deixou os ensinamentos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas eu estou na estrada, eu estou nesta caminhada, eu estou com a minha fé fortalecida para que essa fé sustente o amor ao próximo como a si mesmo. Como eu estou vivenciando meu mundo?
Como eu estou vivenciando meu momento? Como eu estou vivenciando o momento do meu próximo? O sofrimento pode ser as consequências de erros, tanto do passado, que é a expiação, né? Ou uma prova escolhida antes da reencarnação para fortalecer o espírito. Como nós fomos presenteados com o véu do esquecimento, nós não sabemos do passado, mas sabemos do que fazemos no presente. Como nós estamos fazendo dentro dessa caminhada, dentro desse mundo de provas e expiações, como tem sido as nossas bem-aventuranças. Será que eu tenho amado ao próximo? Será que eu tenho primeiro me amado para poder amar o próximo? Ou será que o meu amor, a minha fé, está como um balão, solto, voando, né? Antes de encarnar, o espírito escolhe as provas que farão o crescer. Então, não existe por acaso. Todos nós estamos sempre caminhando na busca da perfeição. Mas a felicidade não é deste mundo, como disse Allan Kardec. E essa felicidade é uma construção. As causas atuais são erros cometidos nesta vida. As nossas más escolhas, como o orgulho, o egoísmo, a imprudência, que no dia a dia nos transforma em seres frágeis, vulneráveis aos conflitos do mundo atual, aos conflitos internos, aos conflitos familiares. E esses atributos não vêm do Cristo, vêm de nós mesmos. Muitas vezes pela falta de sintonia com o próprio Criador. Erros anteriores, débito de vidas passadas, que retornam como experiência, existe a reparação, mas a reparação é feita nessa encarnação. E o Cristo nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, para que a gente possa escolher o que é melhor para mim. E como eu escolho o que é melhor para mim? Se eu estou no Cristo e o Cristo está em mim, eu saberei fazer a minha melhor escolha. Agora, se eu não estou no caminho, não estou nos desígnios de Deus, como eu posso escolher qual é o melhor caminho para mim? Por isso, a fé é o remédio divino para as aflições. Eu volto a frisar, a fé é necessária para lhe fortalecer. Você tem que acreditar que tudo na vida passa. Assim como a vida passa, as dores e o sofrimento também passarão. A resignação não é passiva, mas aceitação de confiança. Se você tem fé, você tem confiança em você e no Deus, no Criador do universo, no Cristo que por aqui deixou o seu maior exemplo. Agora, se eu não tenho, não pratico a fé, não pratico o amor, não pratico a caridade, como eu estou? Qual é o meu remédio que vai me curar? Se eu só vejo o próximo como um adversário ou como algo que venha me prejudicar, como é que está eu por dentro? Hoje o mundo vive doente. As pessoas estão adoecendo facilmente. E nós não paramos para refletir, para agradecer. Ter gratidão pela dor, pela alegria, pela felicidade dos outros não é ruim. É o bom, é o amor que você dá a si próprio. Mas nós não estamos praticando.
Quando confiamos em Deus, a dor perde o poder de nos destruir. E por que que nós fazemos o contrário? Por que que a prática é o que os olhos veem, né? E não o que o coração sente? A fé raciocinada, ensinada pelos Espíritos, nos mostra que o melhor caminho qual seria? Né? Qual seria o caminho ideal? Porque nada acontece por acaso. Todo sofrimento tem o seu propósito. E qual seria o meu propósito? Qual seria a minha possibilidade de eu mudar, de eu ser melhor amanhã do que eu sou hoje? Depois da tempestade, meus irmãos, vem a bonança espiritual. Jesus Cristo é o Consolador prometido. E é o Espírito, é a luz, e a sua voz é a nossa guia. Mas para isso nós precisamos estar conectados com o Pai. Nós precisamos estar nele e ele está em nós. Nós precisamos ser luz dentro dos nossos trabalhos, dos nossos lares, dos nossos amigos, né? E amar os nossos inimigos como Cristo fez. Porque em momento algum ele julgou aquelas pessoas que o perseguiam. Em momento nenhum ele crucificou aqueles que cometeram todos aqueles atos que o levaram àquele sofrimento. E nós, no dia a dia, nosso dia a dia, será que nós estamos no caminho? Será que nós estamos escutando a voz do Cristo dentro de nós? Porque a doutrina nos ensina que a imortalidade e a reencarnação nos traz a paz. Que paz é essa? É nosso processo evolutivo. Mas para isso eu preciso me conhecer. Conhecer a verdade que o Cristo colocou dentro de cada um de nós. Para que possamos realmente o tê-lo participando da minha vida. O Cristo não está numa cruz, pregado como muita gente só vê o Cristo quando vê um crucifixo. O Cristo está com você, está comigo, está com todos nós. Ele está aqui neste momento, trazendo para cada um de nós uma renovação de amor, de esperança, de autoconfiança, renovando a sua fé, ampliando o amor que existe dentro de cada um de vocês, para que essa prática não deixe de existir em momento algum. A vida não termina com o túmulo. A dor é passageira, mas o amor é eterno. Não nos esqueçamos disso. O amor é eterno, ele não acaba nunca. Por isso, como vamos reagir às dificuldades? De que forma eu estou agindo nessas dores que eu estou sofrendo no dia a dia? Murmurando ou buscando o aprendizado? Será que eu estou reclamando mais do que agradecendo? Ou estou tirando uma lição de cada dor que eu tenho, ou de cada conflito da minha vida? Eu estou tirando o conhecimento necessário para o meu processo evolutivo? Oramos, meus irmãos, e confiamos, ou nos revoltamos. Como eu estou nessa posição hoje? Tem dias que a gente, muitas vezes, esquece que o Cristo está conosco e tudo nos tira do nosso caminho, do eixo, do aprendizado. Tudo nos leva para uma situação onde, muitas vezes,
Não paramos nem para pensar nos atos, nas palavras e nas ações. Oramos e confiamos em Deus e não nos revoltamos. Temos a certeza de que algo Ele quer nos dizer. O desafio desperta em nós a coragem, a fé, a perseverança e a caridade. O desafio nos ensina como sermos melhor, como crescer. Os grandes missionários, e aí exemplo da humanidade, não cresceram na facilidade, mas nas provas que eles já passaram. Como eu citei há pouco, o próprio Cristo, Chico Xavier, São Francisco, entre outros, Divaldo, e outros irmãos que também nós não conhecemos e que passam pelos seus momentos de conflitos, de aflições. Mas a fé, ela tem que ser perseverante. A fé nos leva à caridade. Primeiro com você e com o próximo. Paulo de Tarso, né, o perseguidor do Cristo, conseguiu evoluir, se tornou um pastor, um apóstolo de Deus, um homem que passou a pregar a palavra, que passou a dar grandes exemplos. E ele foi perseguidor do Cristo. E nós estamos perseguindo Cristo para sermos apóstolos ou estamos perseguindo Cristo de uma outra forma, em troca de sucesso, de brilho, de vantagens, de algo a mais? De que forma eu estou tentando evoluir? Chico enfrentou dores físicas e emocionais, mas nunca desistiu de amar ninguém. Mas nós, no primeiro conflito, no primeiro desalento, a primeira coisa que acontece é o desamor. A gente hoje vê um alto índice de separação dos casais, porque os casais não têm mais paciência com o outro. A fé não se renova. O amor não se multiplica. A vida se torna um jogo, como um jogo de carta, onde eu levo vantagem, onde eu sou melhor e passo a desprezar o próximo, desprezar as pessoas que estão no nosso convívio. Por que será? Quando enfrentamos o desafio da fé, não é problema que muda. Somos nós que temos que mudar. Nós temos que ter essa consciência que a gente é que tem que mudar, não é o mundo. O mundo está aí, nos mostrando os conflitos, as dores, e nós é que temos que nos modificar. O sofrimento é uma escola para que a alma se torne algo mais leve, mais produtivo, mais feliz. A verdadeira vitória não é vencer o obstáculo, mas vencer a si mesmo. E será que eu estou realmente vencendo a mim mesmo? Será que eu estou buscando a mim mesmo dentro de mim? Os caminhos são os mais diversos, meus irmãos. Os convites são os mais difíceis possíveis. E como eu estou me comportando nessa jornada? Porque o Cristo nos convida a sermos apóstolos. Nos deu a reencarnação para que possamos nos perdoar e nos fortalecer nos nossos erros. Fortalecer na correção dos nossos erros, corrigindo. Deus é amor, mas Ele precisa habitar a cada um de nós. As aflições, elas vêm em consequência de nós mesmos, daquilo que construímos no nosso dia a dia.
daquilo que colocamos dentro de nós mesmos. Como eu falei no começo, a gente vê em cada região, em cada cidade, a quantidade de farmácia que abre. E por quê? Porque o corpo está doente, porque a alma está doente. E nós também estamos doentes. No último censo, eu fiquei até surpreso, porque o número de espíritas diminuiu, ao invés de até de se manter no padrão que vinha de percentual, diminuiu. O que será que está acontecendo? Será que exercer a prática da doutrina espírita é mais difícil? O que nos traz a se afastar de Deus? Será que é pesado demais a nossa cruz? Será que nós estamos prontos para suprir as nossas dificuldades, as nossas dores? Não precisamos mais do Cristo? Bem-aventurado aqueles que são pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. De todos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação, e ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos, a gemer e a chorar. E nós, como estamos nessa linha, nós estamos como pobres da fé, do amor do Cristo, nós estamos pobres na humildade, na caridade, ou nós estamos ricos de caridade, né? Nós estamos ricos e saciados, sem necessidade mais do amor do Cristo, nem da luz divina. Como nós estamos? A vida nos ensina, meus irmãos, que as dores é a melhor forma de fazer com que a gente pare e reflita. Quantas vezes nós já paramos para agradecer a Deus o milagre da vida? De agradecer o seu processo evolutivo na sua família. Somente a vida futura pode evitar as compensações que Jesus prometeu aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, esta máxima seria um contrassenso, ainda mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreenderia a convivência de sofrer para ser feliz. Porque é um caminho, é uma construção, é uma trajetória. Ele não disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. E qual foi o caminho do Cristo? Como foi a trajetória dele? Os conflitos que ele passou, as dores que ele passou. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência do sofrer para ser feliz. É muito difícil, porque ninguém quer sofrer. Todos nós queremos, acima de tudo, ser feliz em tudo. Mas não construímos nada para que essa felicidade seja eterna e não aqui. Porque nascemos uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito para justificar essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros parecem sorrir. Qual serão as nossas provas, meus irmãos, para essa encarnação? Compreender que o bem e o mal sejam tão desiguais, repartidos entre
vícios e virtudes, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar, meus irmãos. E a paciência também nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Ela necessita que esse poder e justiça atue dentro de nossas ações no cotidiano. Por meio de quê? Por meio dos ensinamentos de Jesus. Deus pôs o homem na direção dessa causa. E hoje julga-nos suficientemente maduros para compreendê-las, lhes revelando completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, da palavra dos Espíritos. Nós que convivemos dentro de centros espíritas, lendo, aprendendo, temos essa fortaleza de não nos deixarmos irmos pelo impulso, pelas emoções mundanas. Nós precisamos primeiro ter consciência de quem eu sou, qual é a minha missão. Não só no plano humano e material, mas no plano espiritual. Como eu estou agindo? Como eu estou atuando? As aflições, meus irmãos, nos traz altas reflexões sobre a nossa conduta moral, espiritual, pessoal, profissional, mental. E nós precisamos dessa situação como uma forma melhor de nos fortalecer na fé do Cristo. É buscando todas as horas, todos os instantes, a melhor forma de se chegar ao Pai. Todos nós queremos uma morada de felicidade, de amor, de compreensão, de tudo. Mas como eu vou conseguir tudo isso se eu não estiver preparado para estar no Cristo e o Cristo em mim? Precisamos refletir bastante. A nossa caminhada de sofrimento no mundo atual nos leva a muitos sentir dores e sofrimento pelo próximo. Nos chama a uma reflexão mais profunda de como eu estou contribuindo, qual o meu grão de mostarda nesse processo evolutivo, de como nós podemos fazer desse processo uma causa mundial para equilíbrio do amor. Que a gente possa se sentir cada vez mais amado e amando o próximo, respeitando os nossos irmãos. Meus queridos, tudo passa. A dor passa, o tempo passa, as dificuldades passam. Mas o amor e a fé permanecem. Se eu estou no Cristo e o Cristo está em mim, ele permanece firme, eterno, nos conduzindo a Deus. Meus queridos irmãos, ao concluirmos esta jornada da reflexão, que possamos levar em nossos corações a certeza de que cada desafio é um convite ao crescimento, que a dor que hoje nos parece pesada se transforme em luz, aprendizado, e que a nossa fé e a esperança nos conduz a um futuro de paz e harmonia. Que a coragem nos guie, o amor e a sabedoria nos fortaleçam. Passo a passo, meus irmãos. Que os enfrentamentos e os desafios com a resignação e o amor possamos reconhecer neles a oportunidade de evolução e transformação interior. Nós precisamos, ao encerrarmos, precisamos sair daqui renovados, com a certeza
de que em cada desafio há uma bênção oculta, esperando para ser revelada. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações hoje e sempre. E que possamos, meu irmão Cláudio, entregar a Deus os nossos pensamentos, as nossas lutas, as nossas derrotas, mas com uma confiança maior, com a fé renovada de que tudo passará e que tudo se transformará. E que um dia estaremos num mundo de regeneração. E que possamos estar todos de mão dadas, unidos em um só momento, levando-nos a esse progresso que não para, a essa vida que não termina, a esse coração que se fortalece cada dia mais, cada hora mais. Que assim seja, meu querido Cláudio. Que assim seja, graças a Deus. Temos um tempinho ainda aqui para a gente trazer algumas reflexões e esclarecimentos para vocês, né? Lembrando para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós temos a nossa evangeloterapia para todas as quartas-feiras, sempre das 19h30 até as 20h30. Quem mora na cidade de Nova Russas, há necessidade de se fazer presente aqui na casa, e nós temos as pessoas que estão chegando também o atendimento fraterno, que é um diálogo, uma conversa que é marcado antecipadamente, que você vem no presencial aqui no sábado de 9 às 11 horas. E para as pessoas que estão em casa já há mais tempo participando, também pode ser feito, tá, pessoal? Atendimento fraterno. Vocês podem marcar também um horário para fazer online. E o atendimento para vocês também, das desobsessões complexas, ou seja, da apometria, começam a ser marcadas depois da 8ª semana, não é? E às vezes as pessoas pensam que basta você fazer um atendimento que já vai resolver todos os seus problemas, né? E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Faz parte de um ciclo de atendimentos, no mínimo 4 atendimentos para você ter algum tipo de resultado. É claro, tem pessoas que com o atendimento você já vê melhoras em vários aspectos. Eu, pelo menos, já devo fazer aí uns 16 anos que faço tratamentos constantes, né? A gente está sempre fazendo, afinal de contas, nós somos enfermos da nossa alma. E os atendimentos, na verdade, eles são um complemento daquilo que, na verdade, nós precisamos fazer, que é a nossa transformação moral. Essa é a verdadeira cura. Por isso, a necessidade de você assistir às palestras, né, que, né, para quem está aqui no presencial, às vezes pode achar um pouco, talvez, desconfortável por estar assistindo numa tela, mas é ao vivo, né? O palestrante está ao vivo lá e ficava muito sobrecarregado para a gente estar toda semana aqui fazendo. Então, há esse rodízio. Graças a Deus, nós temos irmãos como o Nazoniel, que sempre está com a gente, outros amigos do Rio de Janeiro também que participam com a gente, e todo esse grupo de pessoas que fazem parte, inclusive dos tratamentos, tá? Hoje, a nossa equipe que começou com uma família, vamos dizer assim, praticamente um grupo familiar, hoje nós temos praticamente aí o dobro de servidores que trabalham à distância conosco. Não sei se vocês sabem, né? Mas as reuniões hoje mediúnicas e tratamentos de obsessão acontecem online, né? Isso foi um legado desde que a pandemia, de certa forma, deixou, vamos dizer, de bom para a gente. Porque durante esse período, havia uma necessidade, né? O Arlindo trabalhava em outra casa também no Rio de Janeiro, de o que que a gente vai fazer para atender as pessoas? As pessoas estão necessitando tomar mais doentes do que nunca com essa pandemia. Como é que a gente vai fazer para atender? E aí teve a ideia de fazer a reunião mediúnica online, com as pessoas, cada um nas suas casas, os médios, o facilitador, o doutrinador, o operador, e depois disso continuou esse trabalho. E isso fez com que hoje a gente pudesse atender tanta gente como a gente tem aqui, porque se fosse somente nossa equipe presencial, não daríamos conta, né? Hoje nós temos aqui online, tínhamos agora por 42 pessoas, aqui no presencial umas 15, 20 aproximadamente também, então não daria conta. E aí essas pessoas também estão chegando, estão se apresentando também para o trabalho, para os estudos, né, primeiramente,
Os estudos acontecem também. Nós temos os estudos aos sábados, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Digo para vocês que é muito gratificante poder estar conduzindo esse estudo. É uma coisa que eu já fazia na outra casa, mas agora está vindo de forma sistemática, ficando com conteúdo, com material bacana. Todos os sábados, 17 às 16h30, né? Ali é um aprofundamento. Ali a gente está estudando o Livro dos Espíritos, né? E também fica gravado. Isso também é interessante, porque às vezes a pessoa perde. Agora mesmo, depois da palestra, eu já vou colocar no grupo o estudo de sábado, para quando for sábado agora, quem tiver poder também acompanhar. A gente sabe que a maioria das pessoas preferem vir na quarta-feira porque tem um atendimento, né? Mas é o que eu digo para vocês, o conhecimento ele nos fortalece. O que foi que Kardec disse para a gente? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então é importante que a gente busque também esse conhecimento. E se vocês realmente não puderem assistir ao vivo no sábado, como é todo online, facilita o intercâmbio, o diálogo com vocês, né? Aqui a gente tentou semana passada, ficou meio que um vazio, né? Porque quando eu estava aqui no presencial, uma pessoa faz uma pergunta ou participa aqui no ao vivo, quem está em casa não escuta, aí fica aquele silêncio, né? Então a gente vai ver se melhora essa situação para que possa haver mais participação também nas quartas-feiras. Mas no sábado a gente tem 1h30, tem mais tempo, vocês podem participar. E lembrando, os estudos eles ficam gravados. De alguns meses para cá, nós já temos mais de 100 vídeos disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da FREBEM, né? Estava vendo agora, antes de começar, 200 pessoas inscritas, e eu estava observando com relação ao que foi falado, inclusive hoje, sobre a questão do egoísmo, que será o nosso tema da próxima quarta-feira. A palestra que foi mais assistida foi que falava sobre a lei do amor, né? Então, isso as pessoas às vezes vão buscar na internet e acabam encontrando. Isso mostra também a necessidade que as pessoas têm de buscar conhecimento com relação a isso. E o livro dos Espíritos ele está trazendo um momento bastante interessante, que está direcionado para o estudo do segundo livro, que fala sobre a questão do livro dos médiuns, né, que normalmente é uma coisa que fica no maravilhoso, no fantástico, do que é que acontece na vida. A gente está falando sobre a questão do desenlace, né, da morte, vamos dizer assim, traduzindo para uma linguagem mais tradicional. Então, além dessa questão da curiosidade, vem a questão do instruir, de você conhecer mais, de saber mais. E esse saber nos coloca numa direção de você também participar desse processo de autocura, através desse entendimento. Por que a gente sofre? Né? Quais os motivos? Por que bem-aventurados os aflitos? Por que fala felizes os aflitos? E ele está aqui no nosso Evangelho como o segundo maior capítulo. Antes eu dizia que era o maior, né? Mas tem o capítulo 28, que é o das preces. É que muitas vezes ele não é nem estudado. Mas você vê a maior quantidade de páginas dedicadas e textos e leitura é o capítulo 5. Tentando mostrar para a gente, começa logo falando exatamente da justiça das aflições. Por que que a gente sofre? Se sofrer é justo, né? E aí vem as causas atuais, as causas anteriores às aflições, o esquecimento do passado, e aí vem, né, trazendo para a gente toda essa explicação e um entendimento, e vem até chegando o bem e o mal sofrer. Como é que a gente sofre bem? Como assim, sofrer bem? Mas está tudo lá. E é um livro que é para ser o nosso livro de cabeceira, né? Da gente estar sempre observando, estudando, lendo, fazendo nosso evangelho no lar, acompanhando a evangelho terapia, participando desses momentos importantes em grupo. Porque às vezes você lê e o seu Nazaniel traz uma coisa hoje assim, nossa, não tinha percebido a perspectiva do que ele trouxe. Então, em grupo também é interessante participar da evangelho terapia. E além de tudo isso, você vê que não é somente, às vezes a pessoa chega ambicionando, eu quero fazer um tratamento. As pessoas querem chegar na casa espírita, às vezes, e receber um atendimento de emergência ou rapidamente, por um processo que já vem de séculos.
e tem uma necessidade de uma transformação. É claro que a casa, em determinados casos, a gente atende sim em emergência, tá, pessoal? Tem casos graves e tudo, que a pessoa chega, é feita uma análise e a pessoa fura a fila, vamos dizer assim. Porque há realmente uma necessidade muito grande. Mas a gente sabe, todo mundo passa por dor e sofrimento, não tem exceção. Então, quando principalmente nós que lidamos com os pacientes, vamos dizer assim, com as pessoas que procuram a casa para atendimento, a gente vê que a gente não tem problema, não. Porque todo mundo tem um problema que aparentemente que é maior do que o outro. E a gente não está aqui fazendo uma disputa com relação a isso. É exatamente esse processo que a gente busca fazer, desse autoconhecimento, para entender que a minha busca pela minha cura, a responsabilidade ela é minha. O outro pode me ajudar, a casa espírita ajuda. Costumo até trazer essa perspectiva da bicicleta, né? O que é a vida em paz, com saúde, né? A vida em equilíbrio. Não me chama esse equilíbrio. Se eu conseguir ter equilíbrio na minha vida financeira, familiar, na minha vida espiritual, em todas as áreas, né? Social, tá tudo equilibrado, que é muito difícil. Aquela história daquele cara do circo que fica equilibrando os pratos, né? Você bota um para girar aqui, aí corre para o outro pratinho, corre para o outro. Se não cuidar do pratinho, ele cai, perde o equilíbrio. Então, a vida da gente é essa correria. Será que os pratinhos estão todos equilibrados? Então, quando você chega, às vezes, o prato está ali, quando você anda de bicicleta, tem que ter equilíbrio. Se ficar parado, cai. Então, eu digo que quando a gente chega aqui, às vezes, você levou uma queda de uma bicicleta. E aí, o que é que a gente faz? Limpa as feridas, bota ali, agora o mertiolate não arde mais, né? Bota ali um mercúrio, um mertiolate, faz uma bandagem, cuida, né? Conversa com a pessoa, bota em cima da bicicleta de novo, aí empurra, vai-te embora. Aí você tem que manter o equilíbrio de novo, senão cai de novo. É mais ou menos assim que acontece, né? Então, há necessidade da gente ter esse cuidado conosco e manter, e procurar pelo menos manter esse equilíbrio, né, nas nossas vidas. E a Casa Espírita traz esse consolo da mensagem, que é bacana, desse entendimento todo. E aí a gente entra para estudos como foram feitos semana passada, foi falado aqui também sobre a necessidade da gratidão. Né? Nós tivemos duas palestras consecutivas falando sobre a psicologia da gratidão, trazida por Joana de Anjos. Então, quando a gente consegue se conectar com essa mensagem, entender que não é somente a casa que vai me curar, que eu preciso participar disso, muda, o jogo muda. E a gente consegue, dia a dia, sendo um pouquinho melhor do que ontem, né? Buscando esse crescimento. E aí vem agora no final, por exemplo, ainda está sendo gravado, isso é importante que esteja sendo gravado, porque pessoas que às vezes assistem depois no YouTube podem procurar para participar com a gente, porque no final não participam da dinâmica. A dinâmica é só para quem está fazendo tratamento. E essa dinâmica final, para quem é médium, para quem tem essa percepção que consegue ver a grandiosidade do que acontece. Né? Aí é preciso a gente ser igual a Jó, eu só acredito se eu ver, eu não vejo nada. Sinta, deixe-se sentir a leveza do processo, deixe-se ser conduzido por esse momento. Né? No final também, nós vamos ter presencialmente, hoje será passo coletivo, tá, pessoal? Para quem está aqui, mas tem água frutificada no final. Mas esse processo dessa dinâmica também, ela faz parte do tratamento. É uma conexão, vocês não sabem, a gente sabe que nós desdobramos durante o sono. O que acontece durante o sono? A gente dorme, o corpo relaxa, mas o espírito ele sai. Né? Tem o sono e os sonhos, tem um capítulo dedicado a isso também no Livro dos Espíritos. Tem um livro do Wanderlei Oliveira que fala sobre um terço do sono. Ele fala sobre as N possibilidades que acontecem, inclusive da gente continuar trabalhando, estudando, aprendendo, ou em uma festa qualquer. Depende da nossa conexão, da nossa energia, então tem como a gente aproveitar isso também. E o que a gente faz? A gente, em vigília, que acordados, a gente consegue fazer um desdobramento para uma colônia espiritual. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para uma colônia. E o que acontece no final aqui é que a gente vai para uma colônia, claro que temporariamente, para um local onde tem um hospital de atendimento, de tratamento,
E lá os irmãos nos acolhem, nos tratam e nos auxiliam também. E se a gente estiver aberto a isso, por que que eu digo isso? Porque nós temos sempre que estar receptivos àquilo que você vai buscar. Se você vai buscar alguma coisa e não acredita que ela vai acontecer, ela realmente não acontece. Mas se você tem fé, você acredita, né? A história da fé do tamanho do grão do mostarda, né? Isso vai acontecer. Então, quando eu estiver falando sobre a questão de mentalizar as dores, os problemas, já vou antecipar para vocês, dores emocionais, pare mesmo um pouco, pensa. Eu estou com um problema no meu joelho, eu estou com um problema no meu estômago, eu sinto isso. A equipe espiritual passa o scanner e faz um tratamento, ajuda a tratar. E dores emocionais também, espirituais. Eu estou com um problema, tá difícil lá em casa, o relacionamento com fulano, com ciclano. Eu estou chorando à toa, eu estou com o meu emocional abalado porque aconteceu determinada coisa. Mentalizem isso, que isso também ajuda. Tá bom? Então chegou aqui o momento da gente já partir para a nossa dinâmica. Agradeço a todos. Já pode, nesse momento agora, quem pode assistir depois.